Esse aqui é o melhor celular até R$ 500. Na verdade, esses aqui que são os melhores celulares até R$ 500. Esse carinha aqui que eu trago para vocês hoje é o Galaxy A07. O aparelho de entrada da Samsung, que tem custado aí nas boas promoções que eu tenho trago para vocês lá nos meus grupos de oferta, na casa ali de R$ 450, menos do que R$ 500. Na verdade, ele saiu menos do que 450. Esse aqui mesmo, a média que saiu para mim foi em torno de R$ 433 esses aparelhos. E só para você ter noção, eu comprei 3 unidades, na verdade 4, porque ainda tem uma para chegar. E assim, na minha opinião, além de ser um aparelho muito bacaninha para de entrada pelo preço, tem garantia de 1 ano, aquela coisa toda, ainda é um aparelho que tem uma margem para você que trabalha com revenda, que quer ganhar um trocado, bem interessante. Mas óbvio, falando para aquela pessoa que está precisando de um aparelho, não quer gastar uma grana gigante em um aparelho, mas que precisa ali ter um aparelho que dê conta do dia a dia, bateria, redes sociais, para quebrar um galho, e não quer comprar qualquer catrevagem que encontra pela frente, esse carinha aqui com certeza é um bom aparelho, ainda mais nessa faixa de preço que ele tem estado nesses últimos dias. Óbvio, aqui é um aparelho que não é para você usar no modo hard, não é para você jogar, não é para você ser o cameraman da família, é um aparelho básico que vai fazer com que você rode todos os apps básicos, WhatsApp, Instagram, Facebook, tirar uma fotinha ali simples, tá? Nada demais, mas óbvio, fazer uma videochamada, jogar um joguinho aqui, outro acolá, porque por mais que ele tenha um processador um pouco de entrada, né, eu vou já falar para vocês, ele ainda roda muita coisa. Então se você entende essa pegada dele, que ele é um aparelho básico de entrada, mas que dá conta do que você precisa para o cotidiano, esse celular com certeza é para você. Para um celular até mesmo principal, dependendo da sua situação nesse momento, ou até mesmo para um secundário, como foi o meu caso. Hoje, mais do que nunca, logo quando a gente vai comprar um aparelho, eu acho que boa parte das pessoas, seja por visão, seja para consumo de mídia, isso, aquilo, sempre busca tela, uma tela grande. Esse carinha tem uma tela aqui HD, mas é uma PLS LCD, tá? É bem próximo, o ângulo de visão dele é bom, como vocês podem ver, não é um ângulo de visão ruim, é um bom painel HD, porque de fato no aparelho de R$ 430 não teria como ter algo melhor do que isso. E mesmo assim tem uma tela grande de 6.7 polegadas, possui uma densidade de pixel de 260 mais ou menos, o que não é ruim. O nosso olho começa a não enxergar pixels na tela a partir de 300, geralmente. Eu ainda consigo ver uma coisinha ou outra aqui, mas minha vista já tá aquelas coisas maravilhosas como já foi um dia, então já não consigo ver com tanta clareza esses pixels, então para mim tem sido bem interessante. E assim, uma tela que, de certa forma, tem bordas, né? Não tem um aproveitamento tão interessante. As bordas, como vocês podem ver aqui, ó, tem um pouco mais de borda na parte de baixo, não é algo simétrico, que é algo que eu sempre peço, e ainda é aquele tipo de tela com formato gota. Mas assim, óbvio, é da proposta, mas tem uma tela aceitável, na minha opinião, para esse preço. Então sim, é uma tela que você vai ter uma qualidade interessante para consumir mídia, um YouTube, um Netflix da vida, até mesmo, como eu mencionei, alguns joguinhos, né? Nada demais, mas dá para rodar alguma coisinha ou outra aqui. E também tem um detalhe, tá? Essa tela tem taxa de atualização de até 90 Hz. Não é algo maravilhoso, mas já é alguma coisa interessante para aparelho dessa categoria, pelo menos é o que eu acho. Falando um pouco aí de jogo, não é que nem o foco desse cara, mas ele tem um processador bem interessante, pelo menos lá para o passado, né, para alguns anos atrás. Já que esse cara conta com um processador da MediaTek, que é o G99, tá, o Helio G99, que é um processador que faz média ali 400 mil pontos no AnTuTu. Mas aqui dá para vocês terem noção que debaixo desse carinha aqui, do capô dele, tem um processador aí de intermediário do passado, né? Mas é um bom processador ainda. Roda as coisas tranquilamente, roda uns joguinhos legais. Então, sim, é um bom processador que está aqui embarcado. E até lá daí a essa questão de desempenho, a gente tem também no mercado a versão de 8 GB de memória RAM e 256 GB, que é um pouquinho mais caro, e recentemente também teve uma promoção legal dele, que ele saiu na casa dos R$ 650. Vou até deixar para vocês verem aqui, tá? Uma promoção que na minha opinião foi bem legal. Mas voltando para a versão de 128 GB, que essas versões que eu comprei aqui, tá? São essas versões que eu acabei apanhando, que estava na casa dos R$ 432. Ele mantém o mesmo processador, só muda que é metade do armazenamento e metade da memória RAM. Talvez o de 8 256 GB seja mais interessante para você. Vai rodar com um pouco mais de fôlego as coisas. Mas o de 128 GB 4 de RAM vai ser o básico para você rodar aí o celular secundário e o quebra-galho para o dia a dia. Então sim, um processador que tem uma pontuação legal no AnTuTu,
tem um armazenamento aceitável de 128. 4 GB de RAM não é algo bom, vou ser sincero, não vou chegar aqui e passar pano para isso. Mas é um aparelho de entrada que dá conta do recado. Com esse preço que a gente pagou, eu acho que faz sentido sim. 128, 4 de RAM, poderia ser 6 GB ou até mesmo 8 e 128. Talvez na próxima geração a Samsung coloque 8 com base. Mas por enquanto, 4 GB de RAM na versão mais de entrada da entrada, eu acho que está bem dentro ali do que a gente espera. Mas lembrando, né, que também a gente tem a versão de 256 e 8 de RAM, que fique bem claro. Em relação ao sistema, né, esse carinha mesmo, ele tem 6 anos de atualização de Android, junto a atualizações aí de segurança. Esse cara chegou para mim, assim que eu tirei da caixa, né, que eu liguei, já pediu para atualizar para One UI 8. Então já está no Android 16 com a One UI 8, o que é bem interessante para um aparelho, né, dessa categoria. E ter tanto tempo assim de atualização é muito benéfico para aquele usuário que quer de fato aí ter o mais atual e o mais seguro Android aí possível da Samsung. E trazendo uma opinião minha sobre isso, não é toda marca que te entrega o aparelho por R$430 com 6 anos de atualização, tanto de segurança quanto de Android. Realmente isso aqui é um ponto bem importante a se frisar. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês de 2 pontos que eu acho muito interessante nesse aparelho. Algo que a gente só encontrava em aparelhos premium, a gente tem aqui. Se você levar lá para o passado, né? Até um tempo atrás a gente não tinha isso em aparelhos de entrada. Óbvio, o A06 já tinha biometria e tal, que é um dos pontos interessantes. Esse cara também tem biometria aqui na lateral, como vocês podem ver, esse botão de liga e desliga. Esse botão de liga e desliga também é a biometria dele, o que é bem legal. E outra, esse cara também tem uma leve resistência, né, à água e à poeira, já que ele conta aí com IP54. Vocês querendo ou não, são features que a gente até um tempo atrás só encontrava em tops de linha, intermediário premium. Então é um ponto também a se frisar e que eu gostaria de fato trazer aqui para vocês e mencionar. Sei que pode parecer bem, a gente já está acostumado há tanto tempo, né, ter essas coisas nos aparelhos, que falar nisso com tanto entusiasmo, trazer para vocês aqui como se fosse algo inovador, mas eu sei, é sempre bom frisar porque é um aparelho de R$430. E vindo agora para as câmeras desse cara, óbvio, é um conjunto básico, uma câmera principal de 50 megapixels, que não é a melhor maravilha, tá? Não é nada perto de algo que você vai ter em um S22 de 50 megapixels, por exemplo. É uma câmera muito básica, mas assim, quebra um galho, dá para você tirar uma coisinha outra ali. E eu também tenho um outro conjunto aqui, né, abaixo, na verdade, outra câmera de 2 megapixels, que sinceramente, né, poderia ser 2 de 10, mas com a melhor qualidade, apenas era o que eu gostaria que fosse. Mas enfim, a Samsung traz pra gente aqui uma de 50 e uma de 2 megapixels, tá? Que é uma câmera que dá para quebrar um galho para vocês. Lembrando que ele consegue tirar algumas fotinhas legais e que grava somente em Full HD 30. Não tem muito o que desejar de um aparelho de R$430 nessa questão de câmera. Pelo menos para uma videochamada, fazer uma fotozinha ali simples, ele vai dar conta tranquilamente. Óbvio, se você domina muito o celular, pode ser que você extraia coisas incríveis com esse cara. Eu particularmente não sou muito disso. Mas vou deixar aí alguns cliques para vocês verem que você consegue fazer com esse cara. Não é algo majestoso, mas dá para você tirar uma coisinha outra aqui, outra lá. Já na sua câmera frontal, a gente tem aqui 8 megapixels, tá? É uma câmera frontal que, sinceramente, é simples. Vou até tirar aqui uma fotozinha aqui, pra vocês verem aí. Não é nada demais, tá? Mas tá aqui. Dá pra você tirar uma foto com a galera. Enfim, é isso. E para dar conta de tudo isso que eu falei para vocês, ele tem aí 5.000 mAh de bateria. É bateria para um aparelho que é básico, que tem um processador mais contido. Então é um aparelho que vai ter uma longevidade muito grande durante o seu dia a dia, em relação à duração da bateria no decorrer do seu dia a dia. Então sim, se você quer um aparelho secundário, um aparelho que não quer gastar tanto, que quer que tenha uma boa bateria, que dure bem, que seja, óbvio, coerente para o básico, para algo que de fato ali é para te auxiliar no dia a dia, esse cara vai ser um ponto bem importante nesse quesito. Fora tudo isso que eu falei desse cara, ele ainda vem com um carregador de 15 watts, aquele carregador bem básico da Samsung, certo? Mas vem, e é um bom carregador na minha opinião. Óbvio, não vai carregar com a maravilhosa velocidade, até porque o aparelho é bem, né, bem limitado nessas questões e não seria diferente. Mas assim, pelo menos vem um carregador bom, confiável. E antes de fato de finalizar esse vídeo, eu queria comentar duas coisas do seu design, porque, cara, não é um aparelho grosseiro, tá? Um aparelho que eu achei até fino
para um modelo que achei bem sóbrio esse design dele. Essa cor me agradou muito, esse verde, tô achando ele muito bonito. Eu acho que ele poderia ser bem mais refinado, óbvio que o preço não permitiria isso, mas se ele tivesse bordas mais finas, eu acho que ficaria mais, e simétricas, ficaria mais interessante. Também sem essa parte da gotinha, sendo um furinho mesmo, ficaria bem legal. Um conjunto de câmeras um pouco mais equilibrado, não precisava ser um de 50 megapixels, que não entrega um resultado tão legal. Poderia ser um de 12, 10, mas que entregasse algo mais interessante para o usuário final. E um outro detalhe, esse cara não tem NFC, então eu não consigo chegar em um estabelecimento e pagar com ele, infelizmente, porque não tem NFC. E eu acho que ele já poderia ter vindo nessa geração com isso. Mas sendo muito sincero com você, eu acho que ele ainda faz sentido pelos R$430 na versão mais básica, tá? E até uns R$600, 630, 650 na versão de 8, 256, como foi a promoção que a gente teve recentemente. No mais, é um aparelho que você compra zero, lacrado, com garantia de 1 ano, que entrega uma performance aceitável por um preço que, na minha opinião, cabe no bolso de qualquer pessoa. Inclusive, eu comprei porque eu pretendo ter um aparelho como backup para deixar minhas coisas em casa, ou até mesmo, sei lá, para que eu possa sair mais tranquilo, sem me preocupar com meus aparelhos caros. Então eu chego aqui para você, concluindo esse vídeo, e digo para ti que esse cara, sem sombra de dúvida, é o melhor celular até R$500. Na verdade, eu paguei bem menos que isso, né? Menos que 450. E sim, não estou fazendo merchan aqui para ninguém, eu tirei do meu bolso, eu comprei. Então eu tirei aqui do meu bolso, estou usando, estou gostando do aparelho e digo para você tranquilamente, eu pagaria novamente tranquilamente esse valor. Não me arrependo nenhum momento de ter comprado esse cara. O desempenho tá legal, tudo que ele tem para me oferecer, que eu realmente entendo e enxergo o que ele tem para oferecer, e eu tenho curtido muito. Mas e você? Também compraria? Também pagaria R$430 nesse carinha? Já peço que você deixe seu joinha, se inscreva aqui no canal e entre nos meus grupos de oferta para não perder nenhuma oferta desse cara. Porque, sério, sempre que tem um precinho bacana, eu mando lá no grupo. No mais, pessoal, o vídeo do Galaxy A07 era esse. Vale muito a pena e até a próxima. Tchau!